Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha num tema, olha, que divide opiniões há séculos no cristianismo: o batismo de bebês. É bíblico? Não é. Exato. É uma daquelas questões bem passionais, né? E a gente recebeu um material bem completo que examina isso por vários ângulos: Bíblia, história, teologia. Isso. A ideia aqui é desempacotar mesmo os argumentos dos dois lados, sabe? O pessoal que batiza criança, os pedobatistas, e os que batizam só quem já crê, os credobatistas. Sem defender um lado, claro. A gente vai só expor o que as fontes que analisamos trazem, para dar ferramentas para entender essa complexidade toda. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Novo Testamento. O que ele diz? Porque é lá que a discussão pega fogo, né? Pois é. As fontes credobatistas, elas vão direto para Atos dos Apóstolos. Citam Pedro em Pentecostes, né? Arrependei-vos e cada um seja batizado. Arrependimento primeiro. Fala que os que aceitaram a palavra foram batizados. E tem o eunuco também, lembra? Filipe pergunta se ele crê. Exatamente, e só depois batiza. Parece um padrão claro, né? Primeiro a fé, aí sim o batismo. E a teologia de Paulo parece ir na mesma linha segundo as fontes. Romanos 6, por exemplo, liga o batismo à união com Cristo na morte e ressurreição. Uma coisa muito profunda, espiritual. Certo. E Colossenses 2 fala que somos ressuscitados mediante a fé. Então, essa conexão, essa transformação, parece que exige uma resposta de fé da pessoa, né? Exatamente. Essa é a leitura credo-batista. Mas aí vem o argumento pedobatista forte. Os batismos de casas inteiras. O oikos. Lídia, o carcereiro de Filipos, a casa de Estéfanas. Ah, sim. Esse é um ponto-chave. O oikos grego incluía toda a unidade familiar, às vezes até servos, né? Não só pai, mãe e filhos. E o argumento é, numa casa inteira naquela época, era muito provável ter crianças, bebês inclusive. Então, se a casa toda foi batizada, As crianças teriam sido batizadas junto. É uma inferência, né? Baseada no contexto cultural. cria uma tensão com o outro padrão que a gente falou. Uma tensão grande. Mas o outro lado responde, né? O material credo batista diz que, bom, nenhum desses textos fala batizamos os bebês. Não fala explicitamente. E no caso do carcereiro, o texto até diz que Paulo pregou a todos os que estavam em sua casa. E depois que o carcereiro se alegrou com toda a sua casa por ter crido em Deus. Isso sugere que todos ali ouviram e creram, o que um bebê não faria. Exatamente. Então fica essa disputa de interpretação sobre o oikos. E ainda tem outros textos que entram na conversa, né? A grande comissão, Mateus 28. Fazer discípulos batizando e ensinando. Qual a ordem certa? A sequência é debatida. E Jesus acolhendo as crianças, Marcos 10. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pedobatistas usam muito isso. Se pertencem ao reino, podem receber o sinal. Mas os credo-batistas lembram. Jesus abençoou, elogiou a fé simples, mas não há registro de que ele tenha batizado crianças ali. Certo. E Atos 2,39. A promessa é para vós e vossos filhos. Outro ponto de debate. Filhos diretos, incluindo bebês, como querem os pedobatistas, ou descendentes futuros que vierem a crer, como interpretam os credo-batistas. Complicado. Muito. Saindo um pouco da Bíblia, o que a história diz? As fontes falam das primeiras evidências depois dos apóstolos. Falam sim. O Didaquê, lá do fim do século I, início do segundo, e Justino Mártir, meio do século II. Eles descrevem o batismo como algo que vem depois de instrução, jejum, decisão da pessoa. Ah, então parece mais com o modelo credo batista, né? De conversão consciente. Parece apontar nessa direção, sim. E tem um dado muito curioso que as fontes trazem. Tertuliano, por volta do ano 200, ele foi o primeiro a, se opor claramente ao batismo de crianças. Ele aconselha a adiar. É fascinante, né? O fato de haver uma oposição explícita sugere que a prática talvez estivesse surgindo, ou pelo menos sendo debatida mais amplamente. Não era algo universalmente aceito ainda. Exato. Mostra que a questão não é nova mesmo. Mas aí no século III a coisa muda um pouco. As fontes apontam Orígenes, que via o batismo infantil como tradição apostólica, já ligando a ideia de purificar o pecado original. Pecado original entrando na equação. Sim, e Cipriano, num concílio importante em Cartago, por volta de 253,
Ele e outros bispos defenderam que os recém-nascidos precisavam ser batizados logo, justamente para remover esse pecado herdado. E aí chega Agostinho, né? Século V. O material diz que ele foi decisivo. Totalmente. A defesa dele do batismo infantil foi muito forte, muito ligada à luta contra o pelagianismo. Os pelagianos negavam o pecado original. Ah, entendi. Então, para Agostinho, defender o pecado original implicava defender que os bebês precisavam da graça do batismo desde o início. Exatamente. E a influência dele foi tão grande que ajudou a solidificar a prática no Ocidente por séculos. E quais são os argumentos teológicos que sustentam essa prática, segundo as fontes pedobatistas? Bom, um central é a teologia da aliança, a ideia de continuidade entre a antiga e a nova aliança. Argumenta-se que, assim como os meninos israelitas recebiam a circuncisão como sinal da aliança, os filhos dos crentes na nova aliança recebem o batismo como sinal equivalente. Colossenses 2, que fala que a circuncisão de Cristo é espiritual, é muito usado aqui. Isso. Outro pilar é o pecado original, que a gente já mencionou. Se todos nascem em pecado, precisam da graça o quanto antes. E também a visão do batismo como um meio de graça. Meio de graça. Como assim? Quer dizer, o batismo não seria só um símbolo, mas um canal real pelo qual Deus concede sua graça. A fé pode vir depois, ou a fé da comunidade, da igreja, é considerada suficiente naquele momento. Lutero pensava um pouco assim. Entendi. E do lado do Credo Batista, quais os argumentos teológicos principais que as fontes levantam? Eles reforçam, claro, a primazia da fé e do arrependimento pessoal, o padrão que vem no Novo Testamento. O batismo é visto mais como um símbolo, um testemunho público de algo que já aconteceu no coração. Uma resposta à graça, não o canal dela, necessariamente. Exato. Eles também criticam a analogia direta com a circuncisão. Dizem que as alianças são diferentes. Uma era mais nacional, física. A nova aliança é espiritual, baseada na fé individual em Cristo. Faz sentido a distinção. E por fim, eles sempre voltam ao ponto. Não existe um mandato bíblico claro, tipo batizai vossos bebês. Nenhum exemplo indiscutível disso nas Escrituras. Puxa, olhando tudo isso que as fontes trouxeram, fica muito claro que não é uma questão simples de certo ou errado, né? São duas tradições muito fortes, com argumentos bíblicos, históricos, teológicos. Exatamente. Ambas buscando ser fiéis às Escrituras, mas chegando a conclusões diferentes sobre esse ponto específico. Nenhuma posição pode ser descartada levianamente. É muita coisa para pensar. Para além disso, qual é a responsabilidade que todas as tradições têm? Como assim? Independente se o batismo foi na infância ou na vida adulta, qual o compromisso comum de nutrir espiritualmente, de chamar a fé pessoal, de acompanhar no discipulado aqueles que foram confiados a cada comunidade? Talvez aí esteja um ponto de convergência importante, né? Fica a reflexão.